Tá começando o 13º episódio do ImageCast e hoje eu vou falar sobre o mais novo lançamento da Marvel, que é Homem-Aranha Brand New Day, um novo dia que acabou de sair. Eu assisti, acho que foi quarta-feira e caramba, tô mais empolgado que normalmente fico pra falar sobre Homem-Aranha. Então, vamos lá. O filme começa 4 anos depois do feitiço do Strange e começa a mostrar o dia a dia do Peter Parker, que ele agora é o Homem-Aranha 100%. Agora ele prefere ficar no mundinho especificamente hiperfoco no Homem-Aranha. É meio que uma mistura do Homem-Aranha 2 com o HQ do outro, né? Que ele vira uma aranha. Meio que os dois, a base desse filme. E nessa hora você começa a ver, caramba, um monte de vilões, tipo bucha de canhão do Homem-Aranha. Parece o Lápide, o Chacal, o Scorpion e o que mais? Nossa, agora eu não tô lembrando. E a mão. Eu fiquei meio... Como que assim que o Homem-Aranha venceu a mão, sendo que... esquece quadrinhos. Eu achei... Essa parte eu achei divertida, que mostra como o dia a dia do Peter e como ele tá no hiperfoco de seu Homem-Aranha. É como se ele tivesse, que nem no filme do Tobey Maguire, que ele jogou fora a roupa do Homem-Aranha. É como se o Homem-Aranha jogasse fora o Peter. Então ele tá sempre focado em ser um aranha. Várias pessoas falam pra ele que ele tem que seguir, tentar ser mais positivo. E ele acha que é o que merece. Uma coisa bem Homem-Aranha de ser. Achar que todo castigo que passa ele merece, sendo que é um amigão da vizinhança. Então o filme já foi, no começo, antes do filme estrear, foi falado que ele seria baseado bastante no jogo. E caramba, eles realmente se basearam no jogo para fazer toda a parte de ação, que começa uma perseguição num tanque de guerra. O Homem-Aranha sai avoado, parece que você tá vendo o jogo ali na sua frente em IMAX. Eu fiquei chocado com essas cenas. E enquanto o Homem-Aranha começa essa perseguição, junta também o Justiceiro, o Jon Bernthal. Que caramba, eu tô gostando dele como Justiceiro. Ele tá sendo bem mais simpático nesse filme do que nas séries dele, por exemplo. Então ele chega numa prisão, acaba chegando a perseguição, chega numa prisão, e nessa prisão o Homem-Aranha vai abrir o tanque e descobre que tá uma idosa, e se descobre que ali começou o plano do vilão. Ele começa a invadir as mentes das pessoas. E o vilão é a Cindy Sink. Que eu fiquei chocado com a revelação, mas depois eu falo com a revelação dela. E nessa hora eu falei, caramba, tá aí um bom início de filme. E finalmente o Homem-Aranha faz parte do MCU. O Homem-Aranha existe. Que antes eu achava que o Homem-Aranha era muito... Parece que ele foi raptado. Todos os conceitos do Homem-Aranha foram raptados. E o que tinha ali era só uma skin de Homem-Aranha. Mas finalmente, nesse filme, existe Homem-Aranha e existe MCU. Uma coisa que eu sempre fiquei irritado. O que os outros personagens estão fazendo pra não ajudar o Peter? Ou ajudar o Capitão América e vice-versa? O Peter pede ajuda pra Helena e depois ele pede ajuda pro Hulk, pro Dr. Banner, sobre... descobrir mais sobre o vilão, as intenções do vilão. Ele vai primeiro falar com a Helena, aí ela tá cada vez mais simpática no meu conceito. Eu tô gostando muito dela, da Florence Pugh. Eu tô adorando que ela toda descolada ali. Achei muito foda toda a parte que as poucas aparições dela. Achei só meio triste que ela fala que o Homem-Aranha cuida de coisa pequenininha, os Vingadores cuidam de coisa grande. Como já passaram 4 anos desde a formação dos Vingadores, eu acho, então os Vingadores já estão bem consolidados. Os novos Vingadores e os Vingadores do Sam Wilson também devem estar tão bem consolidados quanto eles. E aí enquanto isso, o Homem-Aranha fala, não tem muito o que fazer. Ele vai numa lojinha, aquelas quitandinhas lá, ele encontra o Ned e começa a perseguir o Ned. Ele acaba chegando na cena do trailer, que ele vê a MJ, e a MJ tá namorando um cara, então ele dá uma despirocada. É isso que acontece, o Homem-Aranha enlouquece. O que parece é que ele meio que tá tendo um burnout, eu acho que é isso que dá a entender. Ele tá tendo um burnout e então os poderes dele entram em crise e ele acorda seminu lá na cena aqui do trailer também.
Isso que eu não gostei no filme. Quase o filme inteiro dá pra você montar pelo trailer. Eu achei isso meio... Pra quê, velho? O Homem-Aranha se segura. Ele é um dos poucos personagens que você... Se você mostrar menos, mais pessoas vão ver pela curiosidade. Acho que o Homem-Aranha faz isso e o Batman só. Tanto é que tá aí o Matt Reeves com o trailer. Só o Robert Pattinson virando de costa. Aí nessa hora o Homem-Aranha começa a se perguntar como é que ele faz pra controlar o próprio corpo, os poderes, e então ele vai pedir ajuda pro Banner. E o Mark Ruffalo é aquela coisa, né? 880, ou você gosta muito do Mark Ruffalo ou você odeia. Então, pra mim, ele é o tanto faz. Só que o Hulk não. O Hulk realmente... O Hulk que está neste filme, ele é realmente diferente dos Hulks que estavam sendo até então. Que eu gostei, mas depois eu falo. E finalmente o Peter Parker, ele começa a demonstrar um pouco da sua inteligência. Sendo que, tipo, ele fala, então tem como isolar o RNA. Aí o Banner fala, oh meu Deus, ele é esperto. Pô, tá bom. Eu entendi. Aí os dois se juntam, fazem aquela conversinha e é isso. Praticamente a participação do Bruce é isso. Ok, eles não cansam de destruir o Hulk. Eu fico até triste. Então o Peter constrói um chip inibidor que eu tenho a impressão de que esse chip inibidor, ele é o protótipo das coleiras antimutante. Eu acho. Parece demais. Tanto é que tem uma fala do pessoal do Damage Control, que também o Peter vai pedir ajuda. Eles falam que eles pegam as ferramentas por aí pra construir um futuro melhor. Aí eu já, entendi. Aí, essa é meio que a base do filme. A partir daí é meio que a base do filme. É o Peter tentando conciliar ser o Homem-Aranha e ser o Peter Parker. Enquanto isso, um novo mal tá chegando em Nova York. E ele ainda é meio inocente demais pra esse mundo. Então tá bom, né? Fazer o quê? Então o Peter Parker, ele começa a pensar em métodos de controlar os poderes, ele cria o chip, ele começa a testar, ele acaba descobrindo que o vilão, ele tá muito próximo dele, ele começa a rodear a vida do Peter Parker até descobrir que ele conhece a Mary Jane e o Peter tem que ir atrás dela pra salvar a MJ. Nessa hora... Eu achei muito divertido, que é ele tentando controlar os poderes no desespero enquanto o inimigo tá chegando. Eu achei essa parte extremamente criativa. Eu achei muito criativa essa cena. E ela termina com o Peter achando que se deu bem. Conseguiu prender o vilão ali. Ele vai na Mary Jane, eles dá uma metida de louco lá. Ele fala, confia em mim. Ela fala, confio. E eles vão pra cima do prédio. E nesta cena, eu acho que é a cena que fez o cinema ir abaixo. Que ela fala que, eu sinto que eu já conheço você de algum lugar. O Peter tira a máscara, se beijam. E aí eu falei, Peter Parker, você é um talarico de merda. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, Peter, você é um bosta. Aí depois descobre que a vilã do filme tá controlando a mente dela, joga ela em cima do prédio, o Peter salva ela e o cinema inteiro ficou, não, de novo não, e graças a Deus, de novo não, ela não morreu. Aí o Peter vai pedir ajuda pro Justiceiro pra deixar a Mary Jane ali, e nessa hora, enquanto isso, eles estão tentando buscar informações sobre o vilão e ele descobre que é a Jean Grey. Nessa hora eu fiquei chocado, de verdade. Eu primeiro não queria que fosse a Jean Grey, queria que fosse um personagem totalmente novo, mas já que aí eu saí do filme, eu fiquei, caramba, meu cabeça começou a pensar em mil coisas, eu fiquei pensando, ok, a Jean, se é a Jean, o Scott tem que ter a mesma idade, o próximo, se foi isso, um ator pra ser mais ou menos parecido, já não conheço, não sei se bate, porque eu sempre fiquei pensando que um bom Scott seria do filme do Morro dos Ventos Vivantes. Aquele cara lá, ele é perfeito pra ser o Ciclope, o Scott. Aí como a Jean parece muito nova, aí eu começou, todos os outros personagens, eu comecei a pensar, caramba, todos eles têm que ser muito jovens. Então o Xavier vai ser novo, o Magneto vai ser novo. Aí tanta coisa começou a vir na cabeça enquanto o filme tava rolando. Aí eu depois falei, ok, se eu começar a pensar nisso, eu não vou mais ligar pro filme. Aí eles encontram onde tá a Jean, e vai o Peter atrás, e depois vai o Justiceiro, e tem a melhor cena do filme. Eu acho que é a melhor cena do filme, disparado, que é o Homem-Aranha. Ele chega lá na Damage Control, e o Hulk foi controlado.
Nessa aí tem a cena nos trailers, mas não tem tudo, né? Graças a Deus que não picotaram o filme inteiro pra assistir no YouTube. Mas essa cena do Peter tentando parar o Hulk e o Justiceiro, meio que a contragosto, porque o Justiceiro se cagou. O Justiceiro se cagou de medo. É muito boa. O Homem-Aranha, tipo, a câmera rodando em volta. Tem uma cena que o Homem-Aranha começa que... muita gente fala, o Homem-Aranha é mais aracnídeo, é do Andrew Garfield. Balela. O Tom Holland é exatamente a mesma coisa agora. Se tratando de cenas de ação, eu acho que o Tom Holland tá níveis acima de todos eles. Agora, de emoção, de história, de tudo o resto, eu acho o Tobey Maguire. Mas nessa cena, meu Deus do céu, que cena boa. O dinamismo, os poderes do Peter sendo usados ali no susto, é muito bom essa cena. E termina com, acho que a melhor, aquele susto. Falando, caramba, eles ainda conseguem fazer um Hulk bem feito. Que o Hulk começa a enlouquecer, ele começa a ficar bestial e você vê um deslumbre. Você fala, caramba, existe um personagem muito, muito foda ali. E ele perde o controle, volta a ser o Bruce e acabou a participação dele. E o vilão, que é o vilão do Ruptura lá, o P. Diddy, ele, caramba, que personagemzinho, velho. Os caras me fizeram exatamente como se o cara fosse o P. Diddy, eu fiquei chocado. Eles descobrem que ele tem um cofre, e no cofre tem o quê? O quê? Não sei, porque o filme não fala. Finalmente a menina ela consegue explodir o cofre lá, quando ela controla o Justiceiro, e eu fiquei pensando, ok, meio que... O que tem ali? Ela consegue controlar todo mundo que tá ali, aí chega o Peter, faz ela desmaiar, e eu fiquei pensando, ok, mas o que tem? Não fala o filme inteiro. Então o Peter acha que fez a coisa certa, venceu todo mundo, todos os vilões, tá todo mundo preso, e aí ele descobre que, na verdade, era tudo mentira por causa da MJ. Que ele volta pra onde tá ela, e tem acho que a cena mais pesada, que ela fala que, ok, que tinha uma carta que ela começa a ler, e ela fala, ok, você não é nada pra mim, eu nem te conheço pra amar você. O que é meio óbvio, né? Tipo... não faz muito sentido. Os quadrinhos eu acho que é depois da saga dos clones que eles fazem isso, né? Que eles fazem um reboot. Que ele pede pro Mephisto apagar tudo. Eu acho que é tipo isso. Eu não lembro qual é a época. Mas é meio que a mesma coisa. Meio que eles fizeram uma concha de retalhos ali. E ela fala, eu não te conheço. A gente não tem nada. Eu não amo você. E o cinema foi abaixo. O cinema chorou como nunca antes chorou. Eu achei só, ok, faz sentido. Eu quero que esse Homem-Aranha evolua para outros núcleos de personagens. Tipo a Beth, ou a Gwen Stacy, ou a Felícia. Outros. Meu Deus do céu, não existe só Zendaya no mundo. Eu tava pensando assim, vá pra outro lugar, meu Deus do céu. Anda. Um momento chato ali, tava gritando. E nessa hora que eles começam a conversar, meio casualmente, o Peter percebe que ela não sabe que as pessoas não retêm memória. Então o Peter percebe que o Peter tava mentindo, ele vai atrás deles e aí começa a cena final que o Peter fala pro Justiceiro que eles estão sendo enganados, o Peter vai lá, consegue salvar todo mundo ali, ela perde o controle porque ela percebe que... E aí eu fiquei chocado. Tipo, tiraram lá do fundo do baú a irmã nova, a irmã mais velha da Jean Grey, e ela já morreu nessas invenções. Foi caramba, eles podiam ter colocado já, né, o Sinestro, alguma mençãozinha, né, ao Sinestro, seria legal. Já que estão fazendo os X-Men, vamos já começar, né, mas não teve nada de Sinestro. Então ela só morreu pra uma galera meio aleatória. E aí ela fica louca e começa a arrebentar a cidade mentalmente. O que é muito parecido com o filme do Logan. Quando o Xavier perde o controle e a cidade inteira vai pros caralho. É exatamente a mesma cena, só que é a Jean fazendo isso em um lugar muito menor. Aí eu fiquei pensando, caramba, será que as pessoas elas também estão sentindo dor? Sofrendo igual com o filme do Logan? Porque o Xavier matou os X-Men naquele universo. Será que é aqui também? Não sei. E acho que o filme também, pela classificação indicativa, não vai falar. Então o Peter consegue. Isso eu fiquei chocado. Isso eu fiquei me perguntando com um amigo meu. Por que o Homem-Aranha, ele é imune? Não sei. O filme não explica. Tem uma hora que... Aí eu fiquei pensando, por que
É tipo, não faz lá muito sentido. O filme também não explica isso, do mesmo jeito que não explica como é que o Homem-Aranha conseguiu balancear os dois lados dele. Ele só consegue porque o filme tá acabando, vamos acelerar aí. E tem uma cena muito boa dele enfrentando a mão e arrebentando todo mundo ali. Uma cena cuspida escarrada quando você aperta R3, L3 do Homem-Aranha. Eu achei muito da hora isso daí. Aí o Homem-Aranha começa um papinho, velho. Um papinho. A menina acabou de perder a irmã. E fala, não tem mais ninguém na Terra. Tô sozinha. Ele, mas você tem a mim. E tem uma cena da Tia May que é tipo um flashback pro Guerra Civil. Dela falando que o Peter vai ser odiado. Meu, eu tava vendo ali, eu pensando em X-Men, acho que era praticamente a mesma fala, cuspida escarrada. Aí eu pensei, ok, é tipo a mesma vibe. Eu fiquei, ok, eu sei onde vocês estão rindo. E ela fala, ok, vou desistir. Chega o Frank Castle, e ele dá um tirambaço, pega no Peter e ele desmaia. E aí finalmente, e aí liga com um videozinho que o Homem-Aranha tá vendo, que ele pra se curar 100% ele tem que morrer. Então foi meio que a morte do Peter Parker. E ele vai pro hospital com uma cena de homenagem ao Guerra Civil, que é o Justiceiro levando o Homem-Aranha. E quando ele acorda, o Justiceiro fala que tem um plano e ele se fantasia de Homem-Aranha, fica lá gritando. É muito boa essa cena. E o Homem-Aranha vê finalmente o impacto que o Peter Parker vê, o impacto que existe no Homem-Aranha em Nova York. E, meu, essa é a parte mais emocionante do filme. Apesar de parecer muito com o Homem-Aranha 3, ok, não vou dizer que não, mas é bom. É bom quando tem essas coisas que fogem só desse núcleo. Tipo, o Sam Wilson tentando buscar crédito no banco. Meu, o cara salvou o mundo e não tem crédito. Não faz nem sentido. Mas foi muito bom. E aí no final o Peter encontra o Ned, eles batem a mão, o Ned lembra quem é o Peter e acaba o filme. Já cena pós-crédito eles dão um gatilho pro Doomsday, que mostra que o Peter Parker saiu da Terra e ele tá em algum lugar. Provavelmente é o Battle World. Então eu acho que o próximo, já a continuação vai ser literalmente os Vingadores, que, bom, não sei o que esperar. Não vou falar que gostei do trailer, não tô muito empolgado, mas pode ser que me surpreenda. Vai ter os X-Men que eu gosto pra caramba, então provavelmente vai ser bom. Sobre o filme do Homem-Aranha, é um filme honesto. No final das contas, ele é um filme honesto, tem toda a energia de quadrinhos. Ele não é um filme, não é um espetacular filme do Homem-Aranha. Ele não é um Aranha-Verso. Ele não é um Homem-Aranha 2. Ele é um filme bom do Homem-Aranha. É um filme ok. Depois de Longe de Casa e De Volta ao Lar, que, meu Deus, eu acho que colocaram minhas expectativas no chão. O resto é legal, é divertido. Me empolgou. Eu veria de novo? Com certeza. É um filme que eu veria de novo, diferente do 3. Que o 3 eu assisti aquela vez e não quero ver de novo, porque é muita nostalgia para aquele filme específico, para aquele momento específico. Agora, se eu for ver hoje em dia, provavelmente eu vou ver um monte de falha, um monte de erro. Então, eu prefiro, na minha cabeça, o filme é muito bom. O filme também era divertido. E esse, eu começo a pensar, tem alguns erros aqui e acolá, tipo, da onde o Peter tira dinheiro para viver, coisas assim, tipo, por que ele não coloca o lançador de teia dele pro outro lado, tipo, no pulso? Se ele consegue. São coisas assim, tipo, por que o Peter vai atrás da MJ ao invés de ir atrás da Gwen, da Jean, que tá literalmente no apartamento dele. São coisas que eu fico me perguntando, mas ok, são coisas que fazem o filme acontecer e o filme não fica tão ruim. Ele fica legal, ele fica divertido. Então, vamos pro cinema, o filme é muito bom. Se eu fosse dar uma nota, acho que 7. 7 acho que é uma boa nota pro filme. Então, só posso dizer que é um filme divertido. As cenas de ação são muito boas e é isso. Até o próximo episódio. Não sei qual vai ser o tema. Então, até. E agora uns recadinhos, né? Rapidinho. Que eu tô planejando aqui sobre o canal. Vocês perceberam que os dois episódios, esse e o anterior, eles estão bem mais curtinhos. E eu tô fazendo sozinho também. Muito por causa de que já vai começar minha faculdade, então tô ficando meio que o tempo já tá se esgotando pra ficar fazendo, pra ficar de férias, né? Então provavelmente eu vou voltar pra minha faculdade, fazer episódios um pouco mais espaçados, provavelmente um pouquinho mais organizado, e acho que é isso. Então, e mais uma última coisa, falando sobre o filme, a cena que a Jean Grey, ela fica presa
e ficam usando ela como cobaia, eu tenho a impressão de que aquilo é o protótipo também do cérebro. Eu tenho a impressão que é isso mesmo. Mas, bom, vamos descobrir, vamos teorizar. Então, é isso. Até.